teve mais dificuldade de ser compreendido. Um homem que era extremamente intenso no que fazia, um homem extremamente preparado, né? Ainda Saulo, né? Ainda enquanto Saulo, foi extremamente preparado na sua juventude, na sua infância, na sua juventude, na sua adolescência, foi extremamente preparado para poder assumir grandes ocupações, grandes cargos, né? Ocupar, por exemplo, era um homem preparado para ocupar o Sinédrio, né? Naquela época, como se fosse hoje o nosso Supremo Tribunal de Justiça, né? Superior Tribunal de Justiça, não é? Naquela época não eram, como o nosso aqui são 11 ministros, né? Lá eram 73 naquela época, e Paulo então era um dos que estava sendo preparado para ocupar uma daquelas posições. Um homem extremamente inteligente, culto, conhecia da história greco-romana, gostava, curtia, adorava toda a cultura toda a cultura grega, né? Gostava da cultura, gostava dos esportes, gostava da filosofia, da literatura, gostava das artes, gostava e conhecia de maneira profunda tudo que se falasse do que era sobre os gregos, sobre a Grécia, sobre a cultura grega. E ele, como tinha herdado dos pais a cidadania romana, então trazia consigo também, né, o conhecimento de toda a história romana. Então, um homem extremamente preparado, né? E um homem que ele, como é demonstrado nas Escrituras, um homem muito intenso, né? Tudo aquilo que ele acreditava, ele acreditava demais. Tudo aquilo que ele fazia muito bem feito. Tudo aquilo que ele sentia muito, né? Então, quando ele amava amando demais. Mas quando também não gostava, ele perseguia, né? Como aconteceu na sua trajetória, no seu encontro com Abigail, que ele namorava, que ele chegou a ficar noivo de Abigail, ele defende no Sinédrio, ele defende então, né, no tribunal, a morte do seu próprio cunhado, que é Estevão. Ele mata o próprio cunhado, não é? E como se não bastasse, ele termina o noivado, apesar de amá-la demais, ele termina o noivado com Abigail. Abigail cai em uma profunda doença e também desencarna, né? Ela cai numa profunda amargura, não é? E aí então falece, desencarna, não é? Então, um homem extremamente intenso, né? Extremamente preparado para o que ia fazer. Ele, depois disso, depois da morte do seu cunhado, da morte de Estevão, ele sai então numa perseguição também intensa de todos os cristãos, de todo aquele movimento cristão. E talvez esse movimento de perseguição, não é? de perseguição forte, né? E cruel, talvez seja ele que tenha trazido à tona, não é? A fortaleza de todo o movimento cristão. Porque a partir daí,
a partir desse movimento, a partir dessa caminhada dele, né, a partir desse empenho que ele tem, todos os outros movimentos começam a acontecer, não é? Então, nós temos lá o encontro de Damasco, né? Nós temos a transformação de Saulo em Paulo, e daí para frente, tudo aquilo que a gente já conheceu aqui no nosso programa Caminhos de Paulo. E o que nós estamos fazendo nesse momento, né? Eu tenho trazido para vocês aqui alguns textos, então nós estamos caminhando aqui já dentro do Atos dos Apóstolos, para que depois então a gente entre nas cartas propriamente dita, né? Nas cartas, das várias cartas que Paulo então enviou às comunidades, né? Nós temos acesso às 13 cartas mais importantes desse movimento. Então nós estamos aqui, eu estou trazendo para vocês aqui, fazendo um paralelo com alguns textos do Atos dos Apóstolos. Nós temos aqui, né, eu tenho trazido para vocês alguns comentários, né, de Emmanuel a respeito das passagens, né, que nós temos, das passagens dentro do Atos dos Apóstolos, né? Então a gente tem discutido um pouco isso, para que a gente possa aprender um pouco mais com essa literatura, aprender um pouco mais com essa história, aprender um pouco mais com todo esse movimento, né, que a gente tem construído, não é assim? Então, os Caminhos de Paulo têm essa intenção, né, trazer um pouco mais da história desse homem, desse apóstolo, para que a gente possa aprender um pouco mais com isso, né? Aprender com aqueles movimentos, aprender com aquela história, o que nós podemos também trazer para a nossa existência, trazer para que a gente possa aprender também a vencer os nossos desafios. Antes de mais nada, o Evangelho, né? Com base, o nosso trabalho todo é com base no texto do Evangelho, apesar de nós trazermos outros textos de outros autores, de outros teólogos, né? A nossa base principal de trabalho é o Evangelho. E nós sabemos que o Evangelho é o próprio Jesus. Então nós aprendemos muito, né, com esse texto do Evangelho. E por isso então, né, eu tenho tido esse carinho de fazer a leitura e a gente compartilhar essa leitura e a gente comentar um pouco essa leitura, fazendo então esse paralelo, né, com o que a gente pode, para a gente poder entender o que nós podemos aprender com tudo isso. Ok? Eu trouxe para vocês aqui hoje, então, nós vamos aqui partir no capítulo, a partir do Atos dos Apóstolos, nós vamos aqui então, a partir do capítulo 7 aqui, nós temos exatamente esse acontecimento narrado por Lucas, né? Nós sabemos então, nós já tínhamos feito esse comentário aqui, né? O Atos dos Apóstolos, todo ele é escrito, ele é narrado por Lucas, né? Pelo nosso irmão querido evangelista Lucas. E ele narra isso então, né? Com um olhar para fora, né? Ele narra isso com um olhar distante. Até então ele não estava envolvido diretamente na história. Foram entrevistas que ele fez de pessoas que lhe contou a história, não é? Os próprios irmãos do caminho contaram-lhe a história e ele então transcreve isso e cria então essa narrativa. Nós vamos perceber que em um determinado momento essa narrativa a gente passa a perceber que então Lucas passa a escrever de maneira a participar da narrativa.
ele está dentro da história. Por quê? É o momento então que Paulo encontra Lucas no mercado e convida Lucas para então segui-lo nessa peregrinação, não é? Então, esse momento aqui agora que eu vou trazer para vocês, esse texto que eu vou trazer para vocês aqui, não é? É o texto dos Atos dos Apóstolos, que está lá no capítulo 7. É onde que então eu não vou fazer o capítulo 7 todo, eu vou fazer o capítulo 7 e talvez uma parte do capítulo 8, que conta então da morte de Estevão, né? Estevão é chamado no Sinédrio. Estevão é preso. E por que Estevão é preso? Estevão, um garoto, Estevão, né, uma figura jovem, né? Uma figura jovem que tinha uma inteligência, tinha uma mediunidade já aflorada naquela época, ele tinha pouco mais de 20 anos, né? E de uma inteligência tamanha que também, cheio do Espírito Santo, era um dos únicos que conseguia ter uma oratória a nível de Saulo. Saulo, como eu disse agora há pouco, um homem extremamente inteligente, preparado, né, culto, de uma oratória extremamente bem cuidada, né, de uma oratória fortíssima, onde ele estivesse, quando ele se pronunciava, todos paravam para ouvi-lo, todos tinham a intenção, queriam ouvi-lo, porque a sua oratória era uma oratória muito bem organizada, preparada, culta, não é? E nada convencional, e convencia a quem o ouvia. E por causa da sua intensidade, inclusive, da sua, né, de tudo aquilo que ele pronunciava, ele trazia com muita ênfase, com muita emoção. Estevão era um rapaz que tinha a oratória também muito inteligente. Estevão também era muito culto, Estevão era cheio do Espírito Santo. Estevão também era preparado, não é? E ele foi chamado no Sinédrio, então ele foi preso dentro das perseguições, ele foi preso e foi conduzido então até o Sinédrio. Ele para passar por júri, né? Para passar por um júri popular. Esse júri popular dirigido por Saulo, né? Então, presidenciado por Saulo. Saulo era o homem central de toda de todo esse contexto que acontecia ali naquele momento, né? E aí então é dada a palavra então a Estevão, né? E Estevão então começa a se pronunciar. Se dirigindo então a todos que estavam ali. E ele disse, Estevão então disse: homens, irmãos e pais, ouvi. Ele tinha sido questionado, né? Por que a doutrina cristã? Por que que eles acreditavam tanto naquela doutrina, não é? Deixa eu voltar aqui no capítulo 6, onde nós temos todos estes textos com
riqueza de detalhes, né? Eu já trouxe para vocês aqui também, são os textos de Paulo Estevão, né? O livro Paulo Estevão, por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, né? Ali é sempre muito interessante, quem gosta dessa história, né? Ter como cabeceira o livro Paulo Estevão. O livro Paulo Estevão é um livro que traz uma riqueza de detalhes enorme, né? Principalmente a respeito desse momento, né? Traz o diálogo inteiro dos dois, inclusive, né? No Atos dos Apóstolos nós encontramos algumas passagens disso. Olha só. Aqui no Atos dos Apóstolos, do capítulo 6, nós temos aqui, por exemplo, ó, sendo dito a respeito de Estevão, né? E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então nós temos aqui nos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, no verso 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. Em grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os povos, entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Então, olha só. Houve então uma trama em torno de Estevão por causa dos prodígios que ele fazia, por causa de todo o movimento que ele tinha dentro do movimento cristão, não é? Curava, orientava, instruía, ajudavam, né? Os primeiros, né? Os irmãos do caminho, os primeiros apóstolos. E aí então tiveram que fazer uma armadilha para ele. E aí então eles o prendem por causa disso, por causa de dizer que, né, que ele estava blasfemando, falando contra Moisés. E é um negócio muito importante a gente observar esse detalhe, né? Quando o Mestre Jesus veio à Terra, ele não veio com a intenção de mudar a lei de Moisés, de transformar a lei mosaica, de acabar com a lei mosaica, de acabar com a lei judaica. Não era essa a intenção. Naquele momento, naquela época, a lei mosaica, uma lei muito dura, oferecendo para todos um Deus temeroso, um Deus, né, um Deus que prejudicava, um Deus do qual a gente teria que ter medo dele, né? A gente tinha que ter temor dele. Um Deus que maltratava, um Deus que, olha, ou você faz ou você vai ver o que vai te acontecer, né? Então, assim, era muita pressão, né? Como a gente pode dizer, muito repressivo, né? Quando o Mestre Jesus veio à Terra, ele veio então com a missão de transformar essa lei numa lei amorosa, de demonstrar que o nosso Pai, na verdade, é um Pai amoroso e justo. É um Pai que ele nos coloca, a principal lei dele é a lei do amor.
a principal lei é a lei que nos dizia em amar ao próximo, amar a Deus com todas as suas forças, amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu espírito, com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua sabedoria. E amar ao próximo como a ti mesmo. Todas as outras leis estavam contidas nestas duas principais leis. Então, essa era a mensagem, de trazer para nós uma mensagem de um pai amoroso e justo, que quer a alegria do seu filho, que quer que nós tenhamos abundância, que nós tenhamos vida eterna, entender que nós temos a vida eterna, entender que nós somos espíritos em evolução, que nós precisamos de aprender, para aprender essa lei, nós precisamos de passar por algumas provas e expiações, nós precisamos nos amadurecermos, nós precisamos nos desenvolver moralmente, nós precisamos de nos desenvolver espiritualmente. Então, essa era a lei do nosso mestre. Então, quando o mestre Jesus vem, de forma alguma, vem contra, não é? Colocar contra a população toda, contra a lei mosaica, a lei judaica. Não, muito pelo contrário, veio complementar essa lei, veio mostrar um outro lado, não é? Naquela época, e principalmente naquela época, não existia divisão de política e religião, por exemplo. Então era uma lei que tinha regras para todas as circunstâncias. Para todas as circunstâncias. Era uma lei, né, que ditava todos os compromissos. Então, era algo de muita profundidade e tinha realmente regras que eram regras regulatórias da sociedade, não é? Quando o nosso Mestre Jesus veio, ele veio separar isso. Ele veio separar essas coisas, né? Ele veio mostrar, então, olha, o nosso Deus é um pai que quer o bem para o seu filho, que quer o bem para os seus filhos, não é? Agora, tem regras da sociedade que se você não cumprir, você terá consequências, não é? Existem as regras da sociedade que, se você não cumprir, você vai sofrer algumas consequências, uai, né? Você tem que se doutrinar por aquilo, não é assim? Estevão, nesse momento, então, era daqueles homens ali que cultivava não é? essa ligação com esse Deus amoroso, com esse Pai justo, com esse Pai maior que queria o bem de todos. E ele então era um daqueles que realizava muitas coisas boas, curava, orientava, não é? Tinha um carinho tremendo com todos com quem ele se relacionava. E para aqueles outros, então, eles tinham uma inveja tremenda de tudo aquilo que ele conseguia realizar. E aí, então, armaram para ele, não é? E por isso, então, já dentro daquele movimento de perseguição cristã, ele foi, então, preso. Não é? Era um homem que, como a gente comentou agora há pouco, né? Ele era cunhado de Estevão, né? Ele era, então, um cara muito bem conhecido em todos os lugares por onde passava. Então, uma pessoa de fácil acesso. E aí, então, conseguiram prendê-lo. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar
e a lei. Isso está então no versículo 13, no Atos 6, em Atos dos Apóstolos. Porque nós ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Olha só, existe, né, no Evangelho, o reino do nosso Mestre Jesus, o reino do nosso Jesus Nazareno, né, não é desse mundo. E ele mesmo disse que destruirá o reino e voltará a erguê-lo em 3 dias. Ele estava falando da ressurreição, ele estava falando do vencer a morte, não é? E aqueles que não tinham ouvidos claros, ouvidos destampados para ouvir a verdade, né, achavam que isso era uma blasfêmia, entendiam de maneira errada. E nós ainda, né, nessa nossa existência, ainda entendemos muitas coisas erradas. Nós ainda interpretamos muitas coisas erradas. Nós ainda não conseguimos verdadeiramente observar e viver na nossa vida uma vida mais, né, uma vida mais carismática, uma vida mais termos mais empatia, por exemplo, não é? A dificuldade da empatia hoje, mais do que nunca, tem sido um exercício extremamente desafiador. Tem sido um exercício extremamente desafiador. Você encontrar pessoas, você encontrar alguém com quem você possa exercitar empatia. A empatia hoje ela tá muito conveniente. Se é conveniente para você, você é uma pessoa empática. Você se envolve, né? Se não é conveniente para você, isso passa a não fazer parte da sua, né, do seu dia a dia. Nós temos medo de tudo e de todos, não é? Então todos, no verso 14 e 15, no capítulo 6 dos Atos, está assim: porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Estevão, estão falando de Estevão já estava lá no Sinédrio, estava lá no conselho, já sendo julgado, né? E aí então eles veem Estevão se transformar. Estevão se enche do Espírito Santo. E disse ao sumo sacerdote: porventura isto é assim? E ele disse, né, o sumo sacerdote questiona Estevão, né? Porventura isto é assim? Então Estevão disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Olha só, Estevão vai lá no início de todo esse movimento até chegar naquele momento, para demonstrar o seu conhecimento, a sua cultura, né? Como ele conhecia de tudo e que ele de maneira alguma ele poderia, nem se quisesse, blasfemar contra tudo aquilo. O Deus da glória, ele já começa a se manifestar com relação ao Deus dessa forma. O Deus da glória, ou seja, aquele que glorificou, aquele que acalentou, aquele que protegeu, aquele que trouxe o bem a toda a humanidade, apareceu ao nosso pai Abraão,
estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra. Isso está nos evangelhos, né? Está na história. Sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência. E não tendo ele ainda filho, e falou Deus assim: que sua descendência seria peregrina, em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão nesse lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria entre o faraó, rei do Egito, que o constituiu governador entre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar o seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e os nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura de Abraão, comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Até que se levantou outro rei, que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, e ao ponto de ostentar só um minuto. E ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo, nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó, e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe a coroação, ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava de seus irmãos, entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto, e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem matastes o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés. E esteve como estrangeiro na terra de Midian,
onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. No meio de uma sarça. Então, Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar, e disse-lhe o Senhor: Tira as alpargatas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci e livrá-los. Agora, pois vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus, como príncipe libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Então observa, né, que até agora, na oratória de Estevão estava contando toda essa história para dizer para o conselho, né, que aquilo que estava acontecendo naquele momento, que aquele Jesus Nazareno já tinha sido informado que ele viria, já tinha sido informado pela história, já tinha sido informado pelos profetas, já tinha sido dito a Moisés. O próprio Deus já tinha dito a Moisés que aquilo aconteceria. Então Estevão contando toda essa história lá no conselho, para que pudesse mostrar para o conselho: olha, imagina, né, que eu estaria fazendo algo que pudesse blasfemar contra, né, a própria história. Este é o que esteve entre a congregação no deserto. Bom, deixa eu voltar aqui no verso 37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre entre vossos irmãos um profeta, como eu, e a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava do monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos lá dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhes aconteceu. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das tuas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas: Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moleque e a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenava aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo
habitava em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu e o meu trono, e a terra, ó estrado dos meus pés, que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas as coisas? Homem de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não as guardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se, e em seus corações rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Nesse momento então, que Estevão estava ali, prestes a ser morto, prestes a ser apedrejado, prestes a ser condenado à morte por apedrejamento. Aquela lei, né? Aquela lei trazia essa regra, né? Dentro das regras do fórum, do sinédrio, do conselho, né? As leis daqueles homens. Não poderia se blasfemar contra a lei mosaica. Então, qual que foi a condenação? A condenação presidida por Saulo. Saulo preside esse ordenamento. Saulo preside essa condenação de Estevão. E estavam presentes ali. No livro Paulo e Estevão, nós temos exatamente essa figura descrita. Estavam ali presentes Abigail, o seu pai. Então estava ali a sua noiva e o seu sogro, né? Presenciando todo esse julgamento, presenciando todo esse acontecimento. Então, nesse instante, quando Estevão é condenado, ele então, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. Então, nesse momento, né, mesmo Estevão colocando ali toda a sua prova, colocando ali toda a história, colocando ali a sua própria defesa, não é? Mesmo ele construindo toda a sua defesa em torno daquilo que tinha acontecido, eles não ouvem Estevão, e muito antes, pelo contrário, eles se exaltam, não é? E aí então começa o apedrejamento. E apedrejam então Estevão até a morte. E aí, Saulo assistindo tudo isso. Saulo vendo tudo isso acontecer naquele momento. E Estevão ainda diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado.
e tendo dito isto, adormeceu. A tradução, né, naquela linguagem, daquela época era, né, e morreu, então era adormecer, né? Saulo vendo tudo isso, Saulo acompanhando tudo isso, ele não entendia, ele não conseguia conceber, tamanha era o fervor, tamanha era a fé, tamanha era a acreditação, tamanha era o desejo de expansão do Espírito. Estevão, dentre aquele momento, não é? Passando por aquele momento, sendo apedrejado, ajoelha-se, clama a Deus e ainda diz a eles, e ainda faz um pedido por eles: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ninguém entende, né? Muito menos Saulo consegue conceber aquilo que acontecia naquele momento. E também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Igreja, né, que nesse momento nós devemos entender como comunidade cristã, ok? Como comunidade, não comunidade cristã, mas nós estamos colocando aqui cristã porque era aquele movimento, né? Então, naquele dia, né, se fez uma grande perseguição a toda aquela comunidade que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então, muitos fugiram por causa daquele momento. Muitos fugiram por causa da morte de Estevão. Muitos fugiram porque naquele momento, a partir daquele momento, não é? A partir daquele momento, começa então uma perseguição calorosa, uma perseguição rigorosa, né, a todas as comunidades, com esse objetivo comum, onde se encontrasse um cristão, ele deveria ser conduzido à prisão, né, e também morto. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram então enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, a comunidade. Saulo então assolava, Saulo então perseguia, né? Saulo colocava toda a sua ira em cima daquela perseguição da comunidade. Entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão, prendiam todos. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Aqueles que estavam dispersos, estavam em outras comunidades, contavam, levavam então a palavra do Mestre Jesus. E descendo Filipe à cidade de Samaria, eles pregavam Cristo. Então aqui, nesse momento, né, em Atos, né, vai sendo colocado aqui várias situações, né, que foi ainda acontecendo, e Saulo perseguindo todos os cristãos, não é? E aqui nos Atos dos Apóstolos, então continua essa narrativa de Lucas, né? Dizendo então que por onde esses estavam, levavam essa história, né, para todas as comunidades, não é assim? Muitos foram pilares desse movimento, como então Filipe, né? Pedro, João, né? Que foram ainda levando todos esses, né, a palavra a todas essas comunidades, não é assim? Gostaria de trazer para vocês aqui então agora o comentário, né, o comentário de Emmanuel, né, no livro O Evangelho por Emmanuel, onde ele traz então alguns comentários
sobre os Atos dos Apóstolos. Então, aqui nos comentários de Emmanuel, ele vem trazendo aqui para nós, no capítulo, o comentário a respeito do capítulo 7 e os comentários a respeito do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Né? Então, no capítulo 7, Emmanuel faz o seguinte comentário. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixavam-se da sistemática. Vou colocar de cá, para mim poder ler com mais tranquilidade. Isso, muito bem. Vou colocar o telefone de lado aqui. Fica mais fácil para eu ler para vocês aqui. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixavam-se da sistemática oposição dos parentes, com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sobre o mesmo teto. Gostaria de trazer aqui para vocês os detalhes, né, dessa visão de Emmanuel, nos ensinando a respeito disso. Né? É muito interessante essa percepção, que é muito interessante e importante para nós, para a nossa evolução espiritual e moral, entendermos, né, estes movimentos que são colocados, né? Quando nós reencarnamos, por exemplo, nós reencarnamos dentro de alguns núcleos, não é? O núcleo familiar, por exemplo, é a melhor escola que nós temos para a nossa evolução. Por quê? Porque ali, dentro do núcleo familiar, é onde nós encontramos os nossos maiores inimigos, não é? Ou seja, é ali onde nós encontramos aqueles que nós precisamos de trabalhar as nossas questões morais, não é? Então é dentro dos laços familiares, né? Por isso essa fala de Emmanuel, né? Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sobre o mesmo teto. Então, né, muitas das vezes nós estamos ali no núcleo familiar, pai, filho, filha, esposo, esposa, não é? Irmão, irmã, não é? Avô, avó, tio, tia. Então, dentro da mesma família ali, não é? A probabilidade, né, é imensa de encontrarmos ali, né, aqueles, né, que nós, em vidas passadas, em encarnações passadas, foram os nossos, né, foram aqueles a quem nós tivemos alguma desavença. Então a gente vem em família justamente para a gente poder regular aqui, né, aprender a evoluirmos moralmente com relação às nossas expiações, com relação às nossas dificuldades de viver a relação humana, não é? É interessante, né, porque nós aprendemos na doutrina espírita que as expiações do presente, né, também é um comentário de Emmanuel, é uma frase de Emmanuel, né? As expiações do presente são as provas do futuro, né? É a fonte, não é, das provas do futuro. Então, é importante nós entendermos esses movimentos que acontecem conosco, né? Então, seguindo aqui, né, as palavras de Emmanuel, é razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família
e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. Família, o primeiro. Então é razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos. Qual que é o conceito de família e qual que é o conceito de parentela? Então o conceito de família constitui o símbolo dos laços eternos do amor. O conceito de parentela significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fugindo-os da liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto assim o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Não é? Trazendo para vocês também ainda um comentário do capítulo 8 aqui do Atos dos Apóstolos, onde nós temos ali o evento da cooperação dos irmãos do caminho. Emmanuel diz assim: desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Em toda parte, ergueram-se templos, divulgaram-se livros portadores de princípios sagrados. Percebe-se em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre, que não perde ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Desse quadro bendito de trabalho destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou, como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna no mundo. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Referimos-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram e não seguem além se lhes falta o interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja mínimo. Observe nesse parágrafo a condição da nossa vinda, da nossa reencarnação. Nós sempre reencarnamos em grupos. Nós sempre estamos aqui novamente em grupos. Estamos aqui em grupos para que haja justamente essa cooperação entre nós. Nós estamos aqui para que nós possamos ajudar uns aos outros. Então, todos os movimentos que acontecem dentro das nossas relações humanas, é assim que nós precisamos de entender. Nós somos auxiliados, de uma maneira ou outra, a melhorarmos as nossas relações. Solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Essa é a cooperação saudável. Quando nós não conseguimos fazer isso pelo outro, ou então nós fazemos de maneira a maltratar o outro, a prejudicar o outro, de alguma forma também estamos cooperando. Mas não já de maneira solidária, não mais de maneira amistosa, proveitosa, não mais utilizando do amparo proveitoso, não mais utilizando do concurso edificante, não mais utilizando da solidariedade. É assim que deveríamos agir, de maneira solidária. Mas muitas das vezes
a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa ignorância, muitas das vezes a nossa inveja, muitas das vezes a nossa não felicidade pelo outro. Nós colocamos tudo isso por terra e não somos solidários e não conseguimos ajudar da maneira que deveria ser ajudado. Os apóstolos necessitaram do Cristo, que por sua vez fez questão de prender os ensinamentos de que era divino emissário às antigas leis. Paulo de Tarso, então naquele momento, Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. Observemos o versículo acima, extraído dos Atos dos Apóstolos. Filipe achava-se despreocupado quando o anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende e aí encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la. E entram ambos em santificado esforço de cooperação. Ninguém permanece abandonado. Olha que maravilha essa afirmação de Emmanuel. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós não estamos em nenhum momento sozinhos na nossa vida, sozinhos na nossa peregrinação, sozinhos no nosso deserto. Olha só a afirmação de Emmanuel. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade. Pois não devemos esquecer, por meio do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo-mor da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Filipe a pé. E assim encerramos os nossos caminhos de Paulo por hoje. Graças a Deus, graças a Deus. Espero ter trazido um pouco mais de compreensão desse homem tão incompreendido que era Paulo de Tarso, né, naquela época, e é hoje um dos nossos maiores inspiradores, né, para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento espiritual e moral. Graças a Deus, gratidão, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos nossos irmãos benfeitores, coordenadores desse projeto, sempre presentes aqui conosco, gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão aos nossos anjos guardiões, gratidão aos nossos irmãos trazidos até aqui, encaminhados até aqui a esse momento, para nos ajudar, para estarmos juntos, aprendendo, vivenciando, crescendo um pouco mais nos caminhos de Paulo, para que a gente possa se tornar também homens melhores, para que nós possamos nos tornar seres melhores, mais cooperados, mais cooperativos, não é? Mais solidários com a nossa jornada, com a nossa evolução espiritual e a nossa evolução moral. Gratidão a todos, beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima segunda-feira, às 21 horas, hoje, ainda, o Homem Espírita. Fiquem com Deus, forte abraço, boa semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.